O J1 está de volta e a gente fala agora sobre um acidente que aconteceu no bairro Santa Fé, aqui em Lusiânia. Uma criança de 5 anos caiu em uma cisterna de 8 metros de profundidade. Essa criança foi socorrida e eu falo agora ao vivo com a repórter Thalia Santos sobre esse assunto. Thalia, qual que é o estado de saúde dessa criança? Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Anderson. Essa criança, ela está bem. Por sorte, não aconteceu o mais grave, a criança saiu apenas com algumas escoriações. Mas o caso realmente impressionou pela profundidade dessa cisterna, como você disse, 8 metros, e pela idade do menino, o Enzo, de 5 anos. Hoje pela manhã eu estive lá no local, na casa do menino, conversei com ele e com a mãe. Vamos ver na reportagem. Vou ir cobrindo, né? Depois do susto, foi como se o Enzo tivesse renascido. Ele está com machucados por todo o corpo, vários arranhões, mas está bem. Bem até para contar como foi o acidente. Eu subi na tábua e caí. Ela quebrou? Quebrou. Como é que foi ficar lá no fundo? Você estava com medo? Estava chorando? Tava. A tábua que o Enzo subiu era, na verdade, uma tampa de concreto que cobria a cisterna. Ela estava rachada e quebrou com o peso do menino, de 5 anos. Foram quase 8 metros de queda livre. Eu estava ali dentro com minha outra filha. Aí ele chegou lá chorando, pedindo para poder ajudar o irmão dele, que estava caído. Só que aí eu perguntei ele e ele não sabia falar, né? Aí depois aí ele pegou, acalmou um pouco e falou que tinha caído. Aí eu peguei e vim no buraco. Aí quando eu cheguei aqui ele já estava aí dentro do buraco, já caído lá dentro. Eu pensei que tinha perdido ele, mas graças a Deus assim que não aconteceu nada, graças a Deus ele está bem. Enquanto o Enzo estava lá embaixo esperando por socorro, a tia dele decidiu descer para tentar acalmar o menino. Ela amarrou uma corda aqui nessa árvore, desceu sozinha e ficou lá no fundo da cisterna com o sobrinho até a chegada dos bombeiros. O resgate veio rápido. O vídeo mostra o momento em que o bombeiro sai do poço com o menino no colo. Ele recebeu os primeiros atendimentos ali mesmo e depois foi encaminhado para a UPA de Lusiânia. Fiquei aliviada, os bombeiros falaram, mãe, ela não tá nada, tá só machucada, arranhão. Levar ele caminhar para a UPA porque tem que bater uns raios-x nele para ver se quebrou alguma coisa, porque o pé dele tá rinchando, né, na hora. Mas encaminhou para lá, graças a Deus, nem engessou nem nada. Bom, nós vimos aí na reportagem um vídeo do momento do resgate do Enzo e um dos bombeiros que participou desse trabalho está aqui do meu lado, que é o cabo Emerick, que vai falar com a gente mais sobre esse assunto. Emerick, obrigada pela sua participação aqui no J1. Num trabalho de resgate como esse envolvendo uma criança, isso exige que tipo de cuidados do Corpo de Bombeiros? Boa tarde. Boa tarde. Então, o Corpo de Bombeiros tem toda uma equipe preparada para fazer esse tipo de salvamento. Nós estávamos atuando com 2 equipes, uma equipe de salvamento e uma equipe de resgate, né? Então o militar que desceu lá, que foi o soldado De Paula, que retirou a criança, tem um curso de especialização em salvamento terrestre, que é esse tipo de ocorrência. Assim como todos os equipamentos necessários para fazer a retirada segura da criança, né? E nesse caso em específico, vocês encontraram alguma dificuldade no momento da chegada dos bombeiros? Encontramos uma dificuldade porque a tia da criança também estava dentro do buraco. Então não foi retirada apenas uma vítima, né? Foram retiradas 2 pessoas. E como o buraco era estreito, a gente primeiro fez a retirada da tia e depois fez a retirada da criança. Isso não é aconselhável, então? A gente sabe que foi um momento ali de desespero, que a tia acabou descendo junto para tentar acalmar a criança, mas isso poderia ter terminado de uma forma pior, né? Com certeza, porque as imagens mostram que ela fez amarração numa árvore que poderia ter quebrado e ela ter caído e até esmagado a própria criança que já estava machucada lá embaixo. Então o bombeiro não recomenda esse tipo de procedimento, recomenda que se ligue 193 e aguarde a chegada das equipes especializadas para fazer o resgate. Para garantir a segurança, né? Com certeza, tanto da criança que está lá embaixo, da vítima e da pessoa que desceu, que também poderia se tornar uma vítima. Cabo, são 8 metros quase de profundidade. O que fez essa criança não sair tão machucada assim? A gente viu que ela estava só com alguns machucados, arranhões. Bom, a gente acredita primeiramente em Deus, né? E segundo, a gente acha que pela quantidade de escoriações que a criança tinha, provavelmente ela caiu batendo nas laterais, o que de certa forma amorteceu um pouco a queda dela. O fato da tampa também ter caído antes dele talvez possa ter ajudado? Com certeza, porque se a tampa caísse por cima dele, geraria outras lesões, né? Poderia até ser um caso mais grave, que poderia levar essa criança até a óbito.
Merique, segundo a mãe ali do menino, do Enzo, ela disse que a tampa de concreto estava rachada. E aí quando a criança subiu, acabou caindo. Isso é um perigo também, né? Os pais precisam ficar atentos a isso. Com certeza, né? O bombeiro orienta que as pessoas que tenham cisterna em casa façam tampas de concreto e façam a vedação completa. E não coloquem pedaços de madeira ou papelão em cima das cisternas, porque pode cair não só uma criança, como animais também. E nesse caso, agora a cisterna está coberta ali com pedaços de madeira, com uma pia também de mármore. Qual é a melhor forma de se fazer isso? Tem que pedir para ser feita uma tampa adequada para o tamanho da cisterna? Exatamente. Ali, a forma como está coberta a cisterna ainda assim está errada, né? A mãe precisa solicitar que uma empresa faça uma tampa de concreto para fazer a vedação completa da cisterna. Cisterna aberta, então, nem pensar, né? Nem pensar. É a ocorrência na certa. Ok, obrigada pelas informações, então, Merique. É com você aí no estúdio, Anderson. Pois é, tá ali um perigo só. E nós recebemos mensagem aqui da Josineide, que diz que é um absurdo ainda termos cisternas na nossa região. No Parque Santa Fé começaram a fazer rede e nunca terminaram. Tem anos que está com esse problema por lá. Eu agradeço a sua participação e também do Corpo de Bombeiros aqui com a gente no J1. Bom trabalho para vocês. 12h37, vamos agora para mais uma rodada de participações aqui pelo nosso WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem pelo 984424000. Vamos ver o que chegou aqui? Mensagem da Luana Alves, de Cidade Ocidental. Ela quer deixar a bronca aí para a Prefeitura de Ocidental para fazer uma campanha. Eles fazem uma campanha de prevenção de câncer em mulheres, mas nos postos de saúde, como no bairro Araguari, não tem sequer médico para nos examinar. Valeu pela mensagem, Luana. Reclamação séria em relação à falta de equipamentos para o exame. Fernanda Ferreira, de Lusiânia, gostaria de saber o que aconteceu com o asfalto que iniciaram lá no Sol Nascente, nas ruas 22 e 23. As obras foram iniciadas por 2 vezes e nunca foram terminadas. Quando começa a chover, a situação fica bem precária por lá. Dá tempo de mais uma participação aqui também. Mensagem do Gleidson Silva, aqui de Lusiânia. Ele quer reclamar sobre um grande problema lá na rua dele, no Parque Santa Fé, porque o trator passou por lá e agora a rua está cheia de pó, trazendo muitos problemas para a saúde e muita sujeira para dentro de casa. É pó na seca e lama durante a chuva, né, Cleidson? Obrigado pela mensagem. Tem recado também do Giovanni Nunes, do bairro Sol Nascente, de Lusiânia. A situação lá do bairro está muito precária, falta de policiamento e muitas ruas também sem asfalto e sem iluminação. Mensagem da Laurita Queiroz, do setor Fumal. Ela disse que a Praça do Fumal também está sem iluminação, depois daquela chuva de sábado. E tem um recado da Raimunda do Jardim Oliveira, de Formosa. Ela diz que está ligada no Jornal Anhanguera e cisterna tem que ser tapada com concreto para não ter esse perigo que a gente viu na reportagem de agora há pouco. Valeu pelas mensagens. E veja se aqui, polícia prende quadrilha suspeita de ter cometido homicídio na cidade. E a segunda reportagem da série sobre esse tempo seco. Agora 12h39, voltamos daqui a pouquinho. Jotão está de volta e já imaginou comprar um eletrodoméstico novinho com super desconto e melhor, que gasta menos energia? Quer saber como participar? Quem tem as informações é o repórter Márcio Freire. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Anderson. Boa tarde para você de casa. Exatamente, essa daí é a ideia do projeto Luz Solidária, que troca aquele eletrodoméstico que consome mais energia por aquele novinho aí que consome bem menos. Quem vai falar um pouco mais com a gente sobre esse projeto é o Adriano Oliveira aqui, que é o responsável da Enel Regional Lusiânia. Boa tarde, Adriano, seja bem-vindo. Explica pra gente quem pode participar desse projeto. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, espectadores. Bom, na verdade, esse projeto tem um foco de eficiência energética, né? O que a Enel quer com isso é possibilitar que os nossos clientes eles tenham a possibilidade de fazer uma economia, né, com o gasto do consumo de energia elétrica, substituindo equipamentos velhos, ultrapassados, por equipamentos mais modernos com menor consumo. E quais são os eletrodomésticos que fazem parte dessa campanha? O foco são geladeiras, freezers e aparelhos de ar-condicionado. Nesse projeto, o cliente ele pode procurar uma das lojas Novo Mundo ou Fujioka, e nessas lojas ele vai poder se cadastrar para poder participar dessa promoção, né? Ela consiste em um desconto de 50% no custo do aparelho, onde a metade desse valor vai ser custeado completamente pela Enel, e uma parcela daquilo que é pago pelo cliente ela é destinada a projetos sociais previamente escolhidos, né, pela empresa. Você falou em projeto social, então no caso da geladeira, por exemplo, que eu consegui trocar nesse projeto, nessa campanha, qual o destino dessa geladeira antiga?
Um outro benefício desse projeto ele visa a questão ambiental, né? A gente sabe da nossa responsabilidade com o meio ambiente e a Enel vai recolher essas geladeiras antigas, esses equipamentos velhos ultrapassados e vai fazer a correta destinação deles. Quem pode participar do projeto? Qualquer consumidor, qualquer cliente da Enel Distribuição Goiás que esteja devidamente em dia com suas faturas e que tenha um equipamento nessas condições de ser substituído. Ok, Adriano, muito obrigado e boa sorte com o projeto. A Enel agradece. Bom, e só lembrando para você de casa que você pode fazer a consulta aí para saber se você pode participar e também os modelos e as lojas participantes. Anota aí o endereço, é www.luissolidaria.com.br. Anderson, eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Márcio. Outro assunto agora, depois de 6 meses de investigação, a polícia chegou a um grupo suspeito de ter cometido um homicídio aqui em Lusiânia. A vítima foi morta a facadas. O autor das facadas foi preso na casa da mãe, no Parque Estrela d'Alva 1. Jonathan Igor confessou o crime à polícia. No dia do assassinato, ele estaria com Jonatas Lemos Costa e o Everton Caio Gomes da Mota, que também foram presos. Além desses 3, esse quarto homem que foi identificado estaria no local do crime e agrediram a vítima. Eles contaram que foram para agredir a vítima, mas que no decorrer das agressões acabaram matando. O crime foi no dia 11 de março no Parque Estrela d'Alva 3. Carlos Antônio da Silva Costa, de 23 anos, estava em casa quando foi atacado pelo grupo. Ele levou socos, chutes e golpes de tijolo e faca. Os 3 homens presos são conhecidos da ex-namorada da vítima. Eles teriam agido, segundo a polícia, por vingança, depois de Carlos ter ameaçado ela e a família durante uma briga. A jovem chegou a ser presa, suspeita de ser a mandante do crime, mas já foi liberada. Nós optamos por não mantê-la presa, né, pedir a revogação da prisão. Ela foi ouvida, ela será chamada aqui novamente, porque nós temos que ouvir algumas outras testemunhas para concluir o inquérito e definir se realmente ela foi a mandante ou de alguma forma teve uma certa participação nesse crime. A polícia deve pedir nos próximos dias a prisão preventiva dos envolvidos, que estão detidos temporariamente. A pena vai depender do papel de cada um no crime. A pena ela vai levar em consideração o papel que cada um fez ali na cena do crime, mas de toda forma o homicídio qualificado, a pena dele, o balizamento legal é de 12 a 30 anos de reclusão. Antes do encerramento do inquérito, a polícia pretende ouvir outras testemunhas, como amigos e familiares da vítima. Nossa série está no ar e uma das armas para enfrentar o tempo seco é beber muito líquido. Esse alerta vale principalmente para as crianças que sofrem muito nessa época seca do ano. É doença que não acaba mais, problemas respiratórios, diarreia, vômitos. Por isso a gente foi atrás de um especialista para mostrar receitas para a saúde dos pequenos. É o que a gente vai ver agora na segunda reportagem da série Socorro que Secura. De que adianta melhorar a ventilação da casa se não cuidarmos de nós? A gente começa a lembrar de frutas, verduras, legumes e aí, por incrível que pareça, elas não servem só para enfeite não, viu? Ainda mais se tratando da casa de uma nutricionista, né? Quando a gente fala sobre crianças, aí o desafio é ainda maior. Por quê, doutora? Porque crianças, principalmente as menores, elas têm uma dificuldade maior de exprimir sede. Então a gente não sabe, na verdade, quando a criança está ou não com sede. Então a gente tem frutas que têm maior quantidade de água, que é o melão, o morango, o abacaxi, a melancia. Dá pra fazer receitinhas que você nem imagina. É bem saboroso, né? Sim. Eu fiz um picolé com leite de inhame para ele ficar mais cremosinho. Usei também frutas vermelhas que são ricas em vitamina C. E fiz também um picolé para pequena, que é de leite materno, que é o que ela toma. Separe aí caldo de 2 laranjas, 2 fatias de manga, 1 colher de chá de açafrão, dedinho de gengibre, tudo no liquidificador. Para fazer o show doença. São alimentos que vão potencializar a imunidade dessa criança e evitar resfriados ou algumas outras doenças. Delícia. Pra tudo. Dizem que a escola é a nossa segunda casa.
tá brincando para ensinar coisa séria. A minha avó fala assim: ô Peteleco, tem que beber muita água. Pede pra professora pra você beber muita água. Para quem sonha em ser cantor, água e voz tem tudo a ver. Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. E quem cumpre a ordem tá liberado para se refrescar na escola. Vamos ver a água sair da piscina! Quase conseguiu um pretexto para cair na aula. Em outros períodos, normalmente são 2 aulas de natação por semana, 2 tempos de 45, como se fosse uma partida de futebol. Mas com o tempo seco e a baixa umidade, passam a ser 3 tempos de 45. O resultado? Bem, a sensação de desconforto perde de goleada. Eles respiram melhor, porque com o clima muito seco, as narinas ficam muito ressecadas. O trabalho maior é para sair, porque eles não querem sair. A oficina culinária na escola também ajuda a refrescar. Vai uma aguinha saborizada aí? Nesse caso é uva e tem para saborizar o hortelã. E olha que maldade da Isabela, gente, vai dar um gelo nas crianças. Não gostei dele. Quem que gosta de saladinha de fruta? E na oficina para montar sanduíche, só ingrediente saudável. Eu aprendi a fazer pão natural. É gostoso? Sim. Cada alimento tem um nutriente diferente, então a gente preza muito as cores. Quanto mais coloridas, eles gostam ainda mais. Aí vai mais uma lição que é quase um repente. Verduras e carnes podem ser deliciosos e os sucos naturais são líquidos e poderosos. Enfim, é sempre interessante a gente se lembrar: a alimentação saudável ajuda no bem-estar. Bacana, né? E na reportagem de amanhã você vai ver que é preciso redobrar os cuidados na hora de praticar atividades físicas na academia ou então ao ar livre. 12h50, dá tempo ainda de algumas participações que chegaram pra gente pelo nosso WhatsApp, o 984424000, mensagem do Cláudio, do Parque Estrela d'Alva 1, aliás, do Parque Esplanada 1. Está precisando de uma passarela ou um semáforo na BR-040 em frente à cidade de Jardins, em Valparaíso. A quantidade de pessoas que precisam atravessar a BR é muito grande e está muito perigoso também. Mensagem do Geovan Nunes, do bairro Sol Nascente, Lusiânia. A situação lá no bairro está muito precária, falta de policiamento e muitas ruas sem asfalto e também sem iluminação. Tem várias mensagens aqui, continue mandando com a gente e a gente vai mostrando sempre no J1. A gente fica por aqui, uma ótima tarde para você. Na sequência tem o Globo Esporte. Até amanhã.